Bom dia a todos. É uma grande alegria poder compartilhar esse espaço, um espaço de leituras, de estudos, de reflexão, de preces, de pensamentos que buscam aprender a se fortalecer para a continuidade, da nossa caminhada, com mais entendimento, com maior discernimento, com melhores sentimentos. Por isso agradecemos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade dessa reencarnação, porque reconhecemos o quanto é importante para nós a escola que estamos vivenciando. O quanto é importante para nós todas as lições, todos os professores. Que nos abençoe, Senhor, renovando as nossas forças, fortalecendo os nossos desejos de prosseguir. Que a luz do Cristo ilumine sempre a todos nós, aquecendo os nossos corações, convidando-nos sempre a uma renovação. Que possamos também ter certeza da presença dos guias e dos benfeitores espirituais durante essas nossas caminhadas. Muita paz, que a gente pede durante os nossos estudos, muita proteção, muito entendimento, para que melhor possamos absorver dessas leituras, dessas mensagens que nos foram trazidas do plano espiritual mais elevados. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem do Livro da Esperança, a mensagem número 18, que tem como título Pequeninos. E o capítulo que Emmanuel agora passa a tratar é o capítulo 8 do Evangelho, que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro. E ele inicia também com a passagem de Jesus no Evangelho de Marcos, nos dizendo que em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, esse capítulo, ele mais uma vez vai nos ensinar, Jesus nos falando o que é necessário, então, para entrar, para possuir esse reino de Deus. São 20 itens, 21 com uma nota explicativa. Esse capítulo assim se compõe. É como se Kardec fosse trazendo o assunto, cada vez aprofundando um pouquinho mais com o conhecimento que já possuímos dos capítulos anteriores, para darmos essa sequência. Então, Emmanuel vai tratar aqui do item 3. O item 3, tanto 3 quanto 4, é uma anotação, é a explicação de Kardec, nos falando sobre essa questão do que é o coração puro, por que Jesus compara a ele como uma criança, que nós precisamos estar como uma criança. E a gente fica parando para pensar por que tantas vezes nos confundimos nesse ser criança. E Kardec vai tratar dessa situação quando nos diz aqui no item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então nós vamos mais uma vez perceber a continuação mesmo do capítulo 7, em que nos falou ali da necessidade da humildade, da simplicidade, necessidade de vencermos o nosso orgulho. E aqui ele vai mais uma vez tratar dessa pureza que a infância tem como um símbolo. Nós
Quando olhamos, imaginamos uma criança, imaginamos aquele ser puro, né? Sem maldade, sem malícia. Como tudo na vida. Quando nos falam assim, qual o símbolo de paz que lhe vem à cabeça? Aí um vai falar que é o mar, outro vai falar que é uma pombinha branca, outro vai falar que é uma pomba carregando um galinho. E são símbolos. Símbolos são justamente esses elementos que utilizamos também para as nossas comunicações, para entendermos. Mas alguns desses símbolos têm que ser avaliados dentro de um período de tempo histórico, assim como cultural, que varia também de cultura para cultura, alguns desses símbolos. Precisamos estar atentos. Mas de uma forma geral, todos nós observamos e vemos ali a criança como um anjinho, né? O que a gente fala, nossa, é um anjinho. Somente dormindo, como é anjinho, né? E aí, Kardec continua dizendo assim, que essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições, né, que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. Nós estamos sempre carregando a nossa bagagem moral, tanto para o bem quanto para o mal, né? O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Jesus é essa candura, né? Jesus é justamente esse exemplo da verdadeira pureza. Em todo o seu ser resplandece essa pureza. E realmente a questão da criança, ele vai começar a partir desse item, o 3 e o 4, falar sobre essa infância. Esse capítulo fala muito sobre a infância. E nós vamos começar a compreender que ali, naquele berço, que é aquela coisinha assim, né, flexível, fufuxinha, que a gente fala, né, guti-guti, ali está um espírito imortal que já viveu muito. E às vezes a gente pergunta, quem é esse que está chegando aqui na nossa família? Né? Enquanto ele está ali, vivendo aquela forma iniciante assim, da infância, os primeiros meses, ele é completamente tolhido. Então, naquele momento, ele não tem como ele diz aqui, né, manifestar nenhuma de suas tendências. Dessa maneira, Emmanuel nos traz um texto falando, né, principalmente do quanto no mundo nós resguardamos os livros, os pergaminhos, não é assim? Documentos antigos, que são cofres fortes, né, do pensamento. A gente preserva, tem o cuidado das obras de determinadas épocas, os museus, né, que fazem as riquezas de avaliação inapreciáveis. E é compreensível que assim seja. Mas a educação também não prescinde da consulta ao passado. É necessária essa consulta. E aí Emmanuel traz o exemplo daquele que cuida de rebanho e plantação e protege contra as intempéries, os flagelos, e ali despende milhões, né, para assustar, né, ou diminuir pelo menos uma inundação, ou uma seca que venha fazer a perda do seu rebanho ou da sua plantação. Depois ele dá o exemplo de que mobilizamos, né, verbas astronômicas em recursos, em patrimônios,
para o conforto da coletividade. Hoje nós temos muito mais conforto, tanto no sustento quanto na defesa dessas instituições, né? No aprimoramento das relações humanas, em todos os sentidos nacionais e internacionais, nós temos isso já bem desenvolvido. Claramente normal, ele também diz que isso aconteça. É indispensável prover as exigências do presente, com elementos necessários à respeitabilidade da vida. Mas urge, né? É urgente, entretanto, assegurar o porvir, o futuro, a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Olha que bonito. A esboçar-se impreciso naquele mundo ingênuo. Já começa a se esboçar. Portanto, ele nos diz que abandonar pequeninos ao léu, né, a sua própria sorte, na civilização, principalmente da atualidade, é o mesmo que a gente construir um palácio com um banquete, né, cheio de excessos, com luzes, com decorações, e relegar ao futuro dono daquele palácio o relaxamento, esquecermos dele, ou ele é o desespero, lá do lado de fora do castelo. Então, para que nós estamos construindo, estamos cuidando de todos esses pensamentos, de todas as obras de arte? Por que nós estamos nos acautelando, né, contra as doenças, estamos nos prevenindo de problemas sociais, estamos cuidando do conforto, né, através das máquinas? Isso tudo é para quem? No fundo, é para nós mesmos, porque nós vamos regressar. Bem, não digo todos, estou falando certamente de mim. É natural. Eu tenho muito que aprender. Então esse retorno, quando eu faço uma melhoria, é porque eu também vou dele aproveitar de alguma maneira, e às vezes não de uma forma consciente, mas inconscientemente. Quando fazemos melhorias para deixar para os descendentes, nós seremos também os chamados descendentes. Nós seremos os nossos futuros bisnetos, tataranetos, seja lá o que for. Então nós vamos voltar, e geralmente naquele grupo que nós aprendemos a conquistar. E ele vai falar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais, conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Como é que eu tenho ensinado aqueles que me escutam, menores, meu filho, neto, sobrinho, o tratamento com o outro? Como é que eu ensino através do meu exemplo? Porque avós, eles esquecem como é que falou, qual foi a frase que disse. A gente fica repetindo, mas ninguém lembra disso. Eles vão lembrar do comportamento como nós nos lembramos dos comportamentos dos nossos pais, dos nossos professores, avós, tios, pessoas que admiramos. Como elas se comportavam? O que aquilo nos trazia, nos acrescentava? Então, é da mesma forma. O cuidado que temos que ter com esse grupo que chega. Porque nós também, daqui a um tempo, que iremos ser do grupo que chega. Né? Então, vamos falar muito com o outro, falar muito com o filho mesmo, como é que ele deve cuidar do filho dele, mostrar a importância ali de algumas questões, qual o objetivo daquilo ali. Eu fiz aquilo porque me deu na cabeça, porque tem um objetivo. Por que é importante ele conhecer aquele assunto ali? O que eu estou querendo levar para ele? Para quando ele chegar o momento dele, lembrar, olha, realmente, esse caminho das pedras aqui, eu não me lembro das palavras, mas
eu vi mais ou menos minha mãe me ensinando como é que eu caminho por aqui. Então nós estamos preparando para que eles venham nos preparar no futuro. Eu sempre brincando, né, um tom lógico de brincadeira, não poderia ser diferente isso que vou falar. Eu alerto meu filho dizendo assim, olha, se você tiver filhos e netos, mas já coloca logo de início para aprender a língua estrangeira. Aí ele pergunta por quê? Eu falei, porque eu tenho muita dificuldade em aprender outras línguas. Aí ele olha, por quê? Ah, porque eu vou voltar por aqui mesmo, se você permitir. Não esquece de me botar numa escola para aprender e não me dá mole. Não me dá mole. Não me dá mole. Porque eu preciso crescer. E aí a gente vai entender por que a gente também veio em algumas famílias que não nos deu mole. Porque nós sabemos que se deixar a gente no ócio, a gente não caminha. A gente já está lá estirado no travesseiro, numa almofada até agora, né? Alegando um cansaço eterno. Então nós vamos preparando esses menores para a vida. Né? Eles vão observando como é que nós estamos amadurecendo, como é que nós estamos envelhecendo, como é que nós vivenciamos uma dor física, como é que nós passamos por uma decepção, como que nós vivenciamos a perda de um ente querido, como é que nós vivemos e demonstramos uma dor na hora da calúnia. Estamos observando. Então são exemplos vivos que nós temos que oferecer, para que eles tenham essa estrutura, para que mais tarde, cada vez melhor, que esses novos grupos de espíritos cheguem, tenham pais cada vez melhores. Não é assim? Mais aprimorados. Porque antigamente a gente para ver, as pessoas meio que criavam, né? Criavam assim, um grupo longe do outro, sem muito alguém para ensinar. Mas hoje nós já podemos contar aí, né, com a pedagogia, com a psicologia infantil, observação de comportamento da adolescência e de juventude. Nós já temos as questões legais até que alcançam esse setor da infância. Tudo isso para prevenir o abandono. Tudo isso para que elas possam realmente compreender a importância delas no mundo. Continuar as nossas obras e melhorá-las. E cada um que volta melhora um pouco mais, é um trabalho em conjunto. Que dessa maneira, então, possamos, né, agradecer sempre a Deus, pedindo para que o nosso coração, Senhor, seja mais dócil, assim como uma criança. E aceite, Senhor, a disciplina e a corrigenda necessária que se faz ao seu crescimento. Que Deus a todos nós ilumine e que Jesus nos conduza sempre. Graças a Deus.